Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast mais criativo do mundo. Estamos aqui para gravar mais um dos nossos episódios e hoje eu tenho aqui um convidado que agora estamos aí para os níveis de old schools daqui do mercado da criatividade, criativos, designers. Meu convidado aqui é o senhor Oscar Ituricano. Tem que tratar bem, com respeito, entendeu, né? Nossas vidas aqui não são iguais, mais velho, muitos anos de estrada. Muito obrigado por teres aceito o meu convite, Mocota. Obrigado. Queria muito te ter aqui. Nós estamos aí a nos preparar para fazer uma edição especial para os old schools do mercado, cotas que já trilharam muitos anos de mercados de publicidade e marketing aqui em Angola. E da minha lista, tinhas que constar. Estamos aqui já a abrir portas. Começamos com o Oscar. Oscar, podias aproveitar e dizer quem é o Oscar Ituricano? O Oscar Ituricano é um angolano apaixonado pela publicidade e é alguém que está há algum tempo nisto. Posso falar um pouquinho como é que eu entrei nesse mundo da publicidade. Comecei muito pequeno. Eu nasci na Lunda, vim aqui com... Primeiro da Lunda. Exatamente, Lunda, Chokwe, Ok. Pacuizanga. Vim aqui com 5 anos, não me lembro muito bem, porque a minha mãe é que pode confirmar isso. Dados Dar assim. os dados, exato. Exatos. E cá em Luanda, nós vivíamos na Rainha Ginga e nós tínhamos o hábito de... Tínhamos uma... Aí na Lelo, tínhamos Livraria Lelo. Tinha lá uma casa de artes plásticas, que era com o mestre Capela. Certo. Exato. E nós íamos lá aprender a fazer essas pinturas, essa coisa toda. Depois, mais grandinho, mais crescidinho, né? Fomos... fui eu e uns amigos na altura, já precisávamos de perceber mais um pouco como é que é esse mundo da publicidade. Então fiz um curso na Sofojor. Comecei na Sofojor, esse curso. Em que ano? Isso já em que ano? Isso foi em 2005. Fiz esse curso e nesse curso deu-me um estágio que é para eu ir para um jornal, na altura, o primeiro jornal de correio classificado. Abrimos esse jornal no Nova Vida. E daí comecei a dar os primeiros passos, não é? Mas já tínhamos a música, a dança, aquilo que nos retrata como angolano. A cultura angolana. Exatamente. Ritmo, arte e poesia. Exatamente. Essa cena toda. E daí fui continuando. Trabalhei nesse jornal, correio classificados. Depois daí saí desse jornal, fui trabalhar numa gráfica que é a das maiores gráficas, onde eu aprendi muito em termos de artes. Mas nessa altura, já tinhas noção das agências de publicidade aqui no mercado? Não? Era A pouco. porta de entrada foi uma rádio, né? Uma emissora. Não de foi uma jornal. rádio, Não, foi num jornal. ok. Foi num jornal, depois fui para uma gráfica, Aham. já com um curso na altura. Na altura, o curso era que Era exatamente? paginação Quark Express, Ok. que era o programa que era de Que era de paginação. paginar e cena. Mas Exato. nesse de paginar já criavas layouts de design. Sim, porque era obrigado tu a fazer as maquetes para os jornais. Mas aí já tinha noção de tipo de design em si? Não tinha. Só não tinha. fazias mesmo por fazer. Só era Era paginação, juntar criar imagens, a layout. harmonia com... Era mais, jornal é mais texto É mais com uma texto, exato. fotografia Fotografia. específica, não desafia muito o criativo em criar Exatamente. peças gráficas muito uau. E Exatamente. dali foste para uma gráfica. Fui para uma gráfica Isso que já é... é 2005 ainda? Ou já... 2005 para 2006. Ok.
fui para uma gráfica e nessa gráfica que é a IAU, Edições de Angola, onde eu aprendi muito em termos de arte finais, composição, cores, essa coisa toda. Mas com o meu trajeto fui parar para uma empresa de eventos, onde também dei o encontro com a cultura. Eu organizava... Não tem problema em falar nomes aqui, podes mencionar. Não. Se lembras, podes mencionar. Aí é? Yeah, se lembras, ser? podes mencionar. Exatamente. É tranquilo. Exato. Essa empresa era a Real Eventos, era uma empresa que organizava conjunto com a comissão organizadora do carnaval, organizava o carnaval e o atual logotipo que usa-se para o carnaval foi um projeto, né? Tiveste envolvido? Sim, atualmente até agora. Sim, Eu também já não acompanho muito o carnaval. Carnaval, daqui. né? Exato. Yeah. Sim, o carnaval caiu um pouquinho. Yeah. Perdemos um pouquinho as referências, os valores, né? Que aquilo que era o carnaval. Nosso carnaval era o carnaval de rua. Nós íamos para a Marginal. Dos bairros. Sair do bairro até lá. Até lá, a pé, com alguma... Aquilo era tipo na ponta da rua, as pessoas se preparavam. Que era tipo, criamos um movimento, agora vamos marchar até lá. Saiam pessoas do Rangel, do Golfo, Clambaquiache. E era muito bonito. Era mais interessante, por acaso. Exato. Os grupos se organizavam, tinham uma cota, as pessoas se preparavam, vestimentas, tudo. Vamos. Exatamente. Yeah. Agora... E aquilo durava dias, não era um dia, como eu vejo muitas vezes agora, mas... Agora é um dia todos desfilam, dia seguinte resultado, ou no mesmo dia já saiu o resultado. Nunca fui muito fanático do carnaval daqui, não estou a dizer que sou fanático de uma outra região e tal, mas nunca me identifiquei muito com o carnaval. Com o carnaval, né? Muito sinceramente não. Pronto, e aí eu consegui conciliar a cultura, a criatividade e fazer aquilo que eu gostava. Mas precisava mais, e foi na altura que depois nessa empresa eu fiz um projeto que é o primeiro torneio de futebol de praia cá em Angola, que depois aquilo deu uma visibilidade. Eu fui convidado para trabalhar numa agência, que foi a minha primeira agência. Qual é já? Chuta já aí. A TBWA. Para quem não conhece, pesquisa, porque é uma das big, é multinacional. Se calhar ter passado lá para o Oscar, é um grande feito aqui. São poucos que tiveram o privilégio naquela altura ter trabalhado lá. Exatamente. E vais começar já a contar a experiência de ter trabalhado. A tua primeira porta. Eu me orgulho hoje de ter tido como porta de entrada a Zuela. Exato. Na Zuela, no tempo que eu frequentei e trabalhei na Zuela, era uma TBWA. Exatamente. No tempo que eu entrei, isso em 2017, 18, a Zuela, tiveram lá os melhores criativos que eu já olhava, me inspirava. O Oscar é uma dessas pessoas. Então na altura a TBWA era a tua porta de entrada. Foi a minha porta de entrada nas agências. Agências, sim. Exato. Sim. E lá encontrei pessoas como o Lito Ngunza, encontrei o Arthur de Carvalho, Odair Pérez, Chirica, que eram para mim as maiores referências. Referência, exato. E também me cruzei com o Afonso, o Hamilton Macosso, o Marco Poste. Muita boa gente. Muita boa gente. Exatamente. Por acaso hoje são referências e foram na minha fase inicial e até hoje ainda tenho eles como referência. Profissionais excelentes. Continuam humilde. Eu lido com todos até agora. Muito, gostaria de ter todos aqui, mas vamos por fase. Exato. E na altura, como é que eram os desafios ali? Exato. E aí, o que aconteceu? Cheguei lá e nós sabemos que aqui em Angola nós não tínhamos escolas, ou continuamos a não ter muitas escolas de publicidade ou de marketing, ou cursos que são aqueles que consegues ter exatamente uma espécie de um laboratório. E aquilo foi um laboratório para mim, e onde aprendi. Tive o privilégio de ter um curso que
que é fotografia digital, onde tu aprendes a controlar as sombras, onde tu aprendes fotografia de paisagem, de estúdio, e lá também, ainda até hoje tenho esse curso lá no meu computador, que ainda aprendes a trabalhar com imagens, aprendes a trabalhar com After Effects, para saber como é que tu podes dar um efeito. Aquela coisa que a gente muitas das vezes empiricamente sabia, mas precisava de um despertar, exatamente, um guia, exatamente. algo para saber, ok, os processos são esses. Exatamente. E eu estou a fazer de uma forma, mas a forma correta é essa, porque existem normas, exato, processos e tal. Exato. Isso é interessante. E aqui, o mais engraçado é que aquilo foi um choque de cultura. Tu tinhas lá brasileiro, até cheguei a ter uma mexicana, Alejandra, também. E aprendi muito com aquele grupo e começaram a ensinar-me de como tu tens que olhar com identidade, né? Sobretudo o que tu és para aquilo que é a comunicação, porque sobretudo a comunicação, nós fizemos a comunicação para quem? Para as pessoas, né? Certo. Então muitas das vezes tu tens que perceber isso, e muitas das vezes a gente perde é saber para quem você vai comunicar. Uma coisa é você comunicar, outra coisa é saber para quem comunicar, o público em si. O público em si, e é uma das coisas que hoje em dia estamos um pouquinho à falta. Hoje em dia falta, as pessoas perdem muito isso, mas não diria que, pelo menos no digital, já consigo notar um retrocesso para as raízes, comunicar de angolano para angolano. As marcas estão a se reinventar e se adaptar e estão a criar conteúdos locais. Noutra hora era tipo ver cenas do Brasil, da Tuga, que não se adaptavam aqui ao mercado, ao público aqui em geral. Um conteúdo digital, as pessoas olhavam para aquilo, não se identificavam, não se reviam naquilo. Mas hoje em dia já tem sido bem diferente. Para o digital, está a ser uma luta ainda para o offline, que é tipo as campanhas publicitárias. Já está a ser feito também, esse processo tem um caminho que está a trilhar. Mas durante muito tempo foi mesmo falha muito. Mas é isso que estás a falar agora, se calhar vamos falar mais lá para frente. E é um dos fatores atualmente do mercado. Depois quando nós tivermos que falar do mercado, para poder aprofundar mais. Exato. Então foi isso. TBWA foram quanto tempo? Foi 8 anos. Não, atualmente consegues ter noção de quantos anos de mercado tu tens? Se na TBWA, eu até pensei que tu tiveste mais anos de casa, na Zuela. Quase, foi quase exatamente. Mas TBWA, 8 anos, eu não consigo ficar 8 anos num sítio, meu Deus. Tem que ser muito desafiador. Os processos, os trabalhos não podem, tem que ser, cada trabalho que chegar, cada projeto tem que ser desafiador. Para eu sentir que, ok, eu estou aqui, estou a ser desafiado em todos os níveis. E eu gosto de desafios, então para mim é interessante ficar num sítio onde eu sou constantemente desafiado. Exato. Então, se calhar o que te movia a ficar durante esse período todo, 8 anos. Na verdade, o que me movia e o que eu sempre digo às pessoas, primeiro tu tens que ter gosto para aquilo que tu fazes. E era uma fase, tu sabes perfeitamente, Charamba, que havia uma fase em que muitos de nós saíam de casa sem ter um computador. E o local do trabalho era o sítio onde tu encontravas. A internet era uma novidade, o computador era uma novidade. Exatamente. Então, para nós, era mais do que aprender e fazer aquilo que tu gosta. E era... 2006? Não, já nesse ano eu fui para a TBW em 2007. Ok, ficaste um ano nas edições de Angola e tal? Não, fiquei um ano nas edições de Angola, 2005, 2006, 2006, 2007, fiquei a 2005, edições de Angola, 2006, Real Eventos, 2007 entro para a TBWA. E saio lá 2014, 2015. Qual foi o outro desafio? Depois dela foi para... E depois fui como consultor, fui no Ministério da Construção, onde aprendi um pouquinho como é que a função pública... Mas espera, no Ministério da Construção, foste trabalhar em que departamento? De comunicação, consultor? Sim, consultor. Consultoria de imagens e comunicação e imagem? Eu era o responsável pela estética dos relatórios
do coisa, né, do trabalhaste Ministério. com paginação e boas de cenas. Exatamente. Então, ok. Porque muitas das vezes o que acontece? Mas foi o Ministério que te tirou da TBWA? Não, epá, aquilo foi um convite de uma empresa, Uhum. que é uma empresa de consultoria, que é a CES Consultoria, que me fez o convite e eu fui para lá. Na verdade, Convite não, proposta nesse caso de exato, trabalho. pronto. Tu fez uma proposta para tipo, estar lá como consultor e fazer essa consultoria diretamente no Ministério. Exatamente. Ok. E porque os ministérios tinham um problema que era os relatórios iam sem aquele O arrumo, acabamento, a estética. exatamente, sem aquela análise de uma pessoa que percebe, do percebe. tipo, a nível de alinhamento Exato, e tal. exato, Essa página exato, comunica exato, isso, exato. aquela aqui. Porque uma coisa é tu fazeres uma apresentação, outra coisa é tu fazeres propriamente um relatório. E o relatório tem especificidade, tem um objetivo. Tudo com um relatório tu tens que saber, porque um relatório é o espelhar de um exercício, por exemplo, de uma atividade. Tu tens que lidar com números, tens que saber quais são as metas, qual é a complementação física, a complementação financeira, o que é que nesse ano se pretende, o que é que tem que se atingir. Então, tu tens que espalhar tudo aquilo num relatório. Mas de uma forma estética, né? Para nós designers. Exato, porque se estética tu é muito metes só números aí, um só montão de letras texto, e tudo, não tem aquilo como. cansa os olhos. As pessoas, tipo, Exatamente. ok, relatório assim, folha branca, boa de letras. Aquilo tem que ser apelativo. A pessoa tem que ler e olhar para uma imagem, tipo, ok, um esboço de uma obra e tal, alinhamentos e tal. Ok, faz sentido. Mas, tipo, gostaste desse período e foi fixe para ti? Eu digo que foi um aprendizado porque eu consegui perceber como é que funciona, por exemplo, um ministério. Como é que funciona, por exemplo... Porque muitas das vezes nós olhamos para os ministérios e achamos que são um bicho de sete cabeças. E na verdade não é isso. Os ministérios, para mim, são fiscais e são promotores de uma atividade, seja no ramo da agricultura, seja no ramo da construção. Então, muitas das vezes, o Ministério precisa, eu sempre digo isso, que precisamos de pessoas que olham para o Ministério como um promotor, um parceiro da atividade pública. Nesse caso, em diferentes áreas ou atividade. Então, aprendi muito, percebi como é que por exemplo, uma coisa que eu aprendi lá é como é que o Programa Nacional de Desenvolvimento funciona. Okay. Muita gente vê aqui essas obras, vê as coisas acontecer, pensam que aquilo é da noite para o dia, mas não. Tem tipo, tudo já alinhado, tem tudo para ser. Tem etapas, tem fases. Tem fases, exato. Okay. Ficas lá quanto tempo? Fiquei lá 7 meses, quase 8 meses. Porque depois também deu-se aquela crise de 2014, 2015. Foi a crise em que. E depois se arrastou para 2016. Sim, já do Kwanzaa de 10 mil. Então, houve aqueles... minha frota de carro no HIT. Então, houve aqueles nessa altura, tipo, 2 salários meus já dava para comprar 2 Suzuki alto. Ou 3. Será que não vamos voltar nesse Kwanzaa? Não, é complicado. Nessa fase é complicado. 7 meses lá. Depois daí, vais para onde? Depois, em 2016, aparece-me... Nesse caso, acaba-se as consultorias. Eu sou convidado para fazer parte lá do Ministério como contratado, mas eu tenho família, na altura também já ganhava um pouco mais, então, pronto. Questão econômica, nós sabemos tudo que é tudo bonito, né? No final, como quando tem família, então, meu irmão, esquece. Exato. Quando você assume já a responsabilidade de tipo manter um teto com filhos, mulher, a questão paixão, amor pela cena, ainda faz sentido, mas também tens que olhar para o lado família. Tipo, minha família precisa se manter. Como é que eu vou manter a minha família? Se só me mover pela paixão de fazer o meu trabalho e fazer o bem. Vamos, como é que é? Criatividade? Exatamente.
É complicado, eu percebo. Podia estar a trabalhar lá como consultor diretamente para o Ministério, mas não, já estavas num salário tipo fixe. Sim, Então, estava. precisava. Depois os custos de vida, tu sabe Depois no perfeitamente. criativo, quando já estávamos num salário, aí é só subir, escalar e tal. Não, Baixa mais. Eu fiz esse trajeto. Na altura eu estava a trabalhar para o Ministério, e eu já partilhei isso nos outros episódios, para o Ministério, para uma ONG. Já estava ganhando fixe, minha dama, minha filha, todos tinham, tipo, planos de saúde. Tá Ok. E aí, na altura eu conversei com a minha esposa e quando ele disse, olha, vou abraçar um desafio, já não estou a gostar do que eu estava a fazer, vou agora ser criativo, vou para a Zuela e não sei o quê, vamos estar a ganhar menos, vamos abrir mão do plano de saúde e tal. Pá, na altura éramos bons parceiros e ele apoiou. E eu fui para a Zuela ganhar menos. Você não foi na ganhar menos. Não, do trabalho que eu estava. Estava a ganhar menos de 50 e tal paus. Ah, é? Sem o plano de saúde, sem nada, porque na Zuela só davam o plano de saúde pro empregado, não davam ainda para a família. E aí, na altura, ela me apoiou e fomos. Eu fui. Mas eu sabia que eu tinha que estar ali. Em pouco tempo, eu tinha que mostrar que eu sou mesmo disciplinado, regrado e bem disposto. Porque eu também, na altura, entrei tipo assim, sou assim. Não, mas eu lembro-me de ti na Zuela. Foste os pioneiros que começamos com o digital. E tu sabes hoje em dia o que é o digital que tem o peso neste mercado, nessa indústria da publicidade. Depois vamos falar sobre isso. Tu sabes. Então tu, quer dizer, também foste pioneiro lá. Então, hoje em dia, se temos o digital... Por isso é que houve o Charamba, eu fiz parte desse movimento. Por isso é que o meu nome é mencionado em várias conversas. Vocês aí não me reportam por inveja, mas podem sempre dar o feedback. Eu sou então uma pessoa importante. Eu agora estou a falar isso, mas quando as pessoas me dizem não, mas isso é verdade. Eu digo que não sou, tenho que ser humilde. Aqui as pessoas respeitam humilde. Temos que reconhecer e, sobretudo, não podemos esquecer o Yans. O Mauro Yans, está me escapando, estou a tentar lhe trazer aqui, está me escapando muito. O Mauro já tem outras manias, sabe? Tá saindo da consultoria, avançaste para onde? Fui para a Zuela, fui 2016. 2016. Então, entraste um ano antes de mim. Sim. Foi 2016, com Cota Rui. Foi ele que me te recrutou na altura. Me recrutou. Mas peraí, na altura não falamos sobre isso na TVWA. Eu já estava para ir para a Zuela. Essa foi a minha segunda passagem. Porque a minha primeira passagem foi com o Rui e o Arthur. E na altura também estávamos no... A tua primeira passagem como? A nível de propostas, as pessoas que te queriam lá na altura? A nível de entrevista. Eu primeiro fiz uma primeira entrevista lá antes de sequer ir para o Ministério, porque na altura também já estava com aquela coisa de... então encontraste o Arthur na TBWA, o Arthur saiu. Saiu. Na altura ele queria te contratar para ir para a Zuela. Sim. Mas espera, como é que funcionava? Não falamos sobre isso. E nós sabemos que nos departamentos criativos existem tipo níveis e tal, sênior, júnior. E como é que foi o processo na TBWA? Entraste como que é? Exato. Eu na TBWA, quando fui para lá, eu entrei como júnior, entrei numa área que nós chamamos os tequilas. Tequilas, eu não sei se alguém nessa fase se lembra, é os que faziam as artes finais, aqueles que faziam as adaptações, a artwork, declinações, tudo aquilo que os sêniors ou a parte criativa concebia, então ia para aquele lado eu posso fazer que era... Imagina, a arte finalista é o quê? Eu faço um layout de um package, de uma embalagem, mas depois o acabamento já não é minha responsabilidade. Eu pego os ficheiros, dou para o departamento onde estava o Oscar, e o Oscar pega aquilo, declina, põe no cortante, né? Se for uma lata de uma embalagem de bebida, põe no cortante com as medidas e tal, tem que definir as cores, em semix, a impressão toda e tal. Exatamente. Pô, naquela altura era fixe, existia um departamento só de declinações. Só de declinações. Porque nós também tínhamos uma gráfica e aquilo tinha que passar mesmo para teste final, de cores e tudo. Tudo. Parece mentira. Essa área tá um pouquinho afastada, porque também nós sabemos a consequência que houve na movimentação do mercado da publicidade. Hoje em dia uma agência já não consegue manter tipo um arte finalista. Exatamente. Tem que ser designer e perceber de arte final. Exatamente. Porque no final a tua arte que você começou a desenvolver, você depois é que vai declinar e fazer mesmo a arte final. Exatamente. Eu estou a morrer com artes finais de Natal, é que eu estou aqui,
Epa, a maioria já tem 70% das artes finais feitas. As outras é mais na fase de ações. Mas Mas isso está a declinei morrer, esse muito a papel cena. de... De ter no departamento só mesmo um arte finalista, o que percebe de cores, Mas agora são declinações. poucos no mercado. Já Eu, por são. exemplo, eu conheço um que é o Gonçalo Setas, que é um cota também que eu trabalhei O com que ele. acontece? Para nós, depois dessa adaptação, de passar de ir buscar, parar de ir buscar fora e apostar nos nacionais, os nacionais, nós temos isso enraizado, tipo, não querer fazer só uma coisa. Nós aqui, o criativo aqui é designer, é diretor de arte, é arte finalista, é copywriter, é criador de conteúdo, é tudo, tá a ver? Então nós em si é que carregamos esse fardo, tá a ver? Sim, porque é uma característica do angolano. O angolano é um povo super criativo, é um povo que aprende rápido. Se tu notas, é uma coisa muito simples. É mais fácil um angolano aprender a dança, a música, as línguas De outros de países, de outros outras países, culturas. mesmo até o vestir, a forma de falar. Tu não encontras o contrário. Dificilmente tu encontras um estrangeiro que vem para Angola e consegue falar o quimbundo. Mudar totalmente. E aliás, é uma característica que nós até se calhar vamos falar se houver tempo, que é a cultura. Temos que estar ligado, porque há um distanciamento, sobretudo, não posso afirmar que é na maior parte do jovem, mas uma boa parte do jovem não está muito ligado, sobretudo às línguas. Nós sabemos, por exemplo, que a publicidade é uma indústria que acarreta muito a cultura, mesmo até a escrita. E eu vejo muitos, é uma coisa até que me faz espécie. As pessoas hoje escrevem palavras em quimbundo, mas usam ditongos. Ok. Exatamente. Se nós formos ver uma das características das palavras nas línguas bantus, não leva a ditongo. Mas nós muitas das vezes, por exemplo, vamos dar o caso do Kwanzaa. Eu vejo muita gente a escrever o Kwanzaa, não é? No dinheiro o Kwanzaa é com KWA, mas muita gente escreve o Kwanzaa com CUA. Já vi Exato. também alguns exemplos. Exato. E eu dei, por exemplo, um exemplo da Jungubinha. E eu sempre, não vou me cansar de falar isso. Olha, As pessoas... tem uma pessoa mesmo aqui muito interessante que ia falar contigo depois em off. Olha, Ivani, Daume, depois aproveita o Oscar. O Daume tem uma página que é Factos sobre Angola e ele fala Exato. dessas cenas todas. Ok. Olha, o Oscar é um conta mesmo bem interessante para falar. Ele tem um conhecimento amplo e abrangente sobre a cultura em si e ele percebe de boas cenas. Eu esqueci de te falar isso. Mas... as pessoas pecam muito e tal. Eu Exato. conheço o pessoal, o povo angolano em si, é fácil em se adaptar É ao muito meio, criativo. se É socializar, muito, aprender muito, e tal. muito, É mesmo muito facilmente se adapta. E eu a acho que isso. deveriam ser mais reconhecidos. Deveria-se apostar muito na formação. Eu acredito que essa nova juventude que também tu também fazes parte e muita gente Já tá muita gente velho também, velho. Eu sou só assim fresco, tipo. Você... Vai, não. Oscar. Conta, olha, eu quando entrei nas velhas já era assim, sabe? Aí é? Continua fresco. Não, isso aí. Eu tava comentando com o Dalma antes de chegar e eu disse, olha, aquele é um cota, que você olha, é cota. Você se olha para a aparência do cota, ele continua novinho, eu não sei qual é o segredo. Ainda toma leite. Não tá, tu sabes. Já sei, já coisa muito. O segredo é tu aceitar as coisas, é tu teres a capacidade de se reinventar. É o que nós fazíamos com o psicólogo, que nós íamos para uma conversa de bar, e aí tu conseguias, por exemplo, esparecer assunto na mesa. Exato. E no final todo mundo saía daí a rir. Foram encontros muito fixes. E muito bom, mas eu não sei porque que não se fazia isso. Cena, naquela altura todo mundo estava no mesmo escritório, já bateu, já fez as duas mãos, vamos descer, vamos. Todos descíamos. Caminhávamos mesmo a pé aquela rua, os carros aí parados. Vamos, chegávamos, já sabia a nossa mesa, já ficava pronta, porque ligávamos. O último vídeo foi o quê? Miloi, né? Miloi, prepara aí a nossa mesa, estamos a ver a mesa aí, quanto? 8 pessoas. Tá, vamos aí,
Até o próprio Álvaro, que é o boss da Zuela, já sentou conosco aí. Não, mas só para tu ver, é isso que falta, são esses encontros, Já são não essa, temos. essa troca de informação, de cultura, é aquilo que eu tenho muitas das vezes tenho focado, tenho apertado. Porque muitas das vezes o que acontece? Epá, o conhecimento e nós temos a coisa de dizer, porque isso é empirismo. Esses gajos falam, mas não, nós esquecemos que o conhecimento científico vem desses movimentos roda de populares, conversa, yeah. dessa conversa. Hoje tu falas uma coisa, e aliás, a produção linguística no nosso país, que depois isso vai parar para publicidade e outras áreas, são feitas aí, esses na grelha, essas danças que depois nós aproveitamos, esse swag, tá no limão, Os bungle adossos, às vezes, bangues. os adossos que é tipo uma conversa de amigo, começa, depois olha, exatamente, viraliza. Hoje em dia está exatamente, viralizando, bué. Mas é exatamente. muito de conversa de É amigos e muito tal, de estás a conversa, socializar. faz falta, porque nós estamos num país em que nós, não, feliz ou infelizmente, há jovem que não tem possibilidade de ir para uma faculdade ou ter um curso, ou ir, por exemplo, ou ir para o Brasil, ter um curso de escrita criativa, por exemplo. Há muitos jovens que não têm, mas aprendem onde? Os laboratórios são esses, são as próprias empresas, são nós que também não nascemos com conhecimento, devemos também contribuir, conversar, ter uma conversa e falar de cultura, falar da angolanidade, falar da gastronomia e por aí fora. Eu acho que é isso que falta. Eu sinto falta das nossas conversas. Exatamente. Tem que reunir de novo o bando. Sim. E a matanga toda tem que estar reunida e voltarmos a falar. Sinto falta mesmo, por acaso, daquelas nossas conversas. E aquilo, com certeza, é a cena que eu como convivi com o Mauro na altura, antes de fazer parte do mundo da publicidade. Eu fui morar com o Mauro e o Erickson. Sim, eu sei. Na altura. Então, aquelas conversas, aquele período que vivemos juntos, me fez eu, por acaso, me reinventar e ver o que é que eu ia querer ser nos próximos anos. E foram aquelas conversas que me incentivaram a tomar decisões que eu tomei. E hoje em dia eu estou onde eu estou hoje, graças a aquelas cenas que era tipo uma casa com o Wiz a falar. Posso te falar uma coisa? Pode falar, meu chefe. É nessas conversas que surgiu, por exemplo, o Clube dos Criativos. Foi, sim, lembro. Sim. Existe o Clube dos Criativos que reativamos agora. Exatamente. Estamos agora a ver a nível estratégico. Foi nessas conversas, psicólogo. Criamos Cota lá da Tuga, é boi angolano. Cota, John Wick. John Wick, o apelido dele ficou esse na altura. Mas na TBWA, saíste como que? Eu saí lá como designer sênior já. Por quê? Porque depois eu fiquei... Depois passei para aquele lado do tequila. Fiz todo o percurso. Se a coisa que eu fiz na minha vida é trabalhar. Okay. Eu gosto de... eu amo trabalhar, gosto de trabalhar. Eu acho que só com trabalho... Porque muitas das vezes nós temos talento. Eu conheci muitas... E eu conheço até hoje. Muita malta jovem, muito jovem, talentoso. Mas... eu acho que há uma coisa que nós temos que trabalhar, porque não basta ter talento, tens que trabalhar, tens que repetir uma coisa até acertar, tu tens que olhar. Por exemplo, eu tenho vários tipos de processos criativos, né? E eu quando saio dos tequila vou para os seniors e o processo era o normal. Tu sabes qual é o processo que nós fazíamos, né? Era através de um briefing, vinha um briefing, recebias, lia, exatamente, depois tens definias o caminho com o diretor criativo, discutir aquilo tudo e tal. Depois é que surgia essas ideias depois eram apresentavas as opções por aí fora. Mas eu, por exemplo, tenho uma forma de criar, ou de muitas das vezes não passo por essa através de um briefing. Por exemplo, pode ser que me dá um briefing e quero fazer alguma coisa. Tu sabias, eu através de olhar para uma imagem, estou na rua, por exemplo, o passeio, a luz, o ambiente, as pessoas, e isso começa a me dar imagens. E com a imagem eu consigo mais ou menos ter
noção de como é que ou ter vais- uma ideia de como é que vai poderia. executar o projeto Sim, X ou o sim, projeto tal. sim, Por acaso. porque a publicidade, não sei se vamos entrar agora nisso da Uhum. publicidade, é um retrato um pouco da sociedade. Tá tudo lá. São cenas Exatamente, vividas, cotidiano, dia a dia. É exatamente. resolver problemas do dia a É dia. resolver problema, é isso. A criatividade é mais ou menos isso. Uhum. É tu olhar para Por uma um situação problema, específica, exato, é. e tu E poderes dar vida agir. naquilo, de modo Exato. criativo, Exatamente. e é enquadrado aqui no nosso nicho Yeah. e consegues dar a resposta, e alcanças um público específico. E quando entraste na Zuela, entraste como... Entrei como designer júnior. Ok. Entrei. Eu saí da de sênior, fui para lá, entrei porque era exatamente um ambiente, uma agência diferente. A TBWA é uma agência inglesa, depois também sul-africana, mas também que tinha um cunho também um pouquinho africano. Tal como Moçambique, África, tu vês qual é o traço das publicidades de Uhum. Moçambique. São Yeah. muito originais. Yeah. Tu consegues olhar e dizer assim, olha, isso aqui é sul-africano, isso aqui é moçambicano. É uma linha visual já Exatamente. específica e desenhada Exatamente. para aquele mercado. Exatamente. E quando fui para a Zuela, e encontrei lá o Cota Rui, e não sei se me cruzei com o Arthur nessa altura, mas encontrei o Cota Rui. Eu disse assim, pá, eu tenho que aprender novas coisas. É. Tenho que não vim com aquela escola da TBWA, mas a Zuela é uma escola totalmente diferente. E aí pronto, eu comecei a... Sou uma pessoa que gosto muito de aprender. Isso foi sempre a minha vida. E aliás, hoje sou o que sou, porque graças a Deus eu digo assim, foi um sortudo. Tive pessoas na minha vida como o Cristiano, não sei se chegaste a conhecer o Cheguei a Cristiano. conhecer. Uma vez ele veio para a banda. Exatamente. O Cota Rui, Arthur, Lito Ngunza, Afonso Diniz, o nosso Afonso, o Pogba, como ele dizia. E muita malta jovem. Eu tive pessoas, eu tive brasileiros, tive portugueses, tive angolanos. Eu fui sempre alguém que na minha vida teve, na altura vocês eram do digital, eu nem sequer, é uma coisa depois que eu tenho que falar aqui, depois quando nós falamos do mercado, e foi isso, e eu fui aprendendo. Como é que foi a tua trajetória? Vamos aqui resumir para podermos mudar já do coisa. Entras como júnior Na TBWA, na Zuela, Zuela, em 2016, sim, né? sim. E aquilo foi o quê? Júnior, depois Foi. diretor de arte. Sim, foi júnior, depois fui diretor de artes, né? Depois passei para sênior. Depois de sênior, passei uma fase como supervisor, né? Na altura que o Eri foi para Tuga, depois eu fiquei cá em Angola, ficamos a fazer a dupla. Depois o Eri sai, eu entro uns meses, depois entra quem? Acho que entra depois do Eri, não sei quem entra quem entra. Pronto, entrou alguém. Depois daí é que eu depois assumi como diretor criativo, 2 anos. Eu fiquei lá. Mas foi já isso. consegue somar quantos anos de mercado tens? Estou aí por aí nos 17. Foi uma pessoa. Por quê? Porque jovem. Tenho 7 de Zuela, 8 de TBWA. Depois passei para o Ministério, mas depois também tive uma passagem para uma empresa que é a Pintual, do Uncamba, que é o Alex Arruz também, que trabalhei com ele por aí também uns meses. Então, mais ou menos aí, por aí uns 17 anos. Fora, né, a IAU, o jornal, a Real Eventos. Não, são Exatamente. mais uns 17 anos. Nesses quase 18, 19 anos, como é que analisas o mercado? O mercado anteriormente, quando começaste, exato, e atualmente, como é que está o mercado? Boa. Estamos a falar da indústria de publicidade.
naquele tempo, né, quando comecei, o mercado, vamos, para não falarmos assim de uma forma empírica, o mercado da publicidade ele é feito num triângulo, né? Podemos dizer, mas também a indústria é muito grande, temos da moda, música, mas é um triângulo. Temos as marcas, as empresas, temos as agências e temos os meios, né? Que são que nós podemos plataformas aqui, nós offline, podemos online, para exatamente. comunicar. Então, naquela altura, as agências, aquilo que me fez me apaixonar, eram agências de ideias, aquilo respirava a criatividade, as pessoas ficavam uma espécie de um tipo de um laboratório em que tu Só pipocava as ideias. exatamente, e aquilo era mesmo fazer. E as empresas eram mais, imagina só naquele tempo, para fazer uma campanha, não era qualquer empresa ou qualquer pessoa que fazia a campanha. Yeah. Eu só fui fazer campanha, praticamente, campanha na Zuela. Porque na TBWA eu participei em campanha, como todo um grupo. Exato, trabalhamos com a Curca durante não sei quantos anos. Exato. E as empresas o mercado da publicidade era feito dessa forma. E pensava-se muito em criatividade, porque era mais o offline, era mais outdoor. Nós pensávamos nisso. Imprensa, exatamente, cartazes, exatamente. Era da forma rádio, TV. E depois, o que acontecia? As pessoas que faziam, ou naquele tempo, os cenas, eles pensavam muito nisto, né? Não era publicidade hoje como se faz, né? Antigamente era mais para os outdoors, para as rádios, para as TVs, para as revistas e jornais e tudo, exatamente, e tudo mais. E o pensamento era mais ou menos assim. Agora, passando esse todo o tempo, e aquilo que eu te disse, caímos aonde? Caímos em que as empresas, as agências tiveram um problema, que é o surgir do digital. O que acontece com o surgir do digital? E esse que é o coisa. Ele tem um impacto grande em termos de meios, tem um impacto grande em termos de agência, que depois surge uma área, e as agências têm e tiveram que começar a pensar digital. Yeah. Tu se lembra perfeitamente que a área do offline, que é o ATL, que a gente muitas vezes fala, começou a perder um pouquinho de notoriedade. Exatamente, peso, começou impacto. Mesmo até os próprios clientes, as próprias marcas, já não iam pedir trabalhos assim, por exemplo. As campanhas já começaram a passar. Imagina que começavam de um digital com uma peça, depois vai declinando, e começaram a surgir já outdoors digitais, que você ia meter a coisa. E mesmo ali, os meios também começaram a ser digital. Yeah. Então quer dizer que hoje em dia o mercado como é que está? O mercado hoje está o mercado digital. Há empresas hoje... Já esteve 50-50. Agora digo que está 70-30. Se calhar 90 10. Sabe por quê? Porque mesmo até os meios também hoje em dia são digitais. Yeah. As empresas hoje em dia, por exemplo, há bancos hoje em dia. Tu se lembras qual foi a última vez que tu foste a um banco resolver, por exemplo? Até se calhar se lembras. Até ligo, ligas, o que é que fazes? É tudo digital. É tudo digital. Hoje em dia, quer dizer, as pessoas, as agências sempre falam isso, que não é preciso transformar a tua agência totalmente digital, mas tu tens que pensar digital, porque as coisas que tu vais fazer, querendo ou não, o consumidor final está nas plataformas. Vai passar. Hoje em dia poucas pessoas querem sair para a rua e ser impactadas por um outdoor. E mesmo também não tens tempo. Hoje em dia não havia dessa expressa. Tu estás de carro, vais para casa. Tu estás preocupado com outras coisas. A pessoa também já sai a olhar no telefone. A pessoa é impactada por uma mensagem, por um vídeo. No telefone, porque hoje em dia tem um dispositivo que fica assim preso no vidro do carro. A pessoa está ali mesmo com GPS. É impactada por uma notificação de alguma coisa, de uma promoção. E passa o outdoor, nem olha para aquilo. Exatamente. Por quê? Porque é rápido. Dinâmico. É dinâmico, é barato, porque as empresas hoje em dia, uma boa
parte das ferramentas que eles usam para comunicação e mesmo se calhar para esta estratégia, é uma coisa também que eu depois vou falar, para esta estratégia, é o digital. Nós não podemos ignorar. Hoje em dia, as pessoas que têm agência ou que têm empresa, eles vão ter que estar a pensar no digital. Porque isso já não é o futuro, isso é a realidade. Yeah. Não tem como. Então, eu vejo assim o mercado. Antigamente era mais os meios que nós tínhamos à disposição, as empresas também, e era a repetição que nós tínhamos na rádio, em que você tinha uma... Ninguém ouve rádio. Eu nem lembro a última vez que eu parei para ouvir rádio. Tu se lembra? Não, mas a rádio online nem está a consumir. As pessoas querem estar nos portais de fofocas e etc. Exatamente. As notícias, hoje em dia, tipo a foto do... Hoje em dia, e depois já tem grupinhos em que você WhatsApp vai lá a notícia na hora. Nem precisa ouvir o noticiário das 9, das 10. Exatamente. Por acaso. Tu se lembra, por exemplo, daquele jingle da Rádio Luanda, que era o top dos mais queridos? Lembro. Vais lá para ouvir. O Vinu. Então, isso passa. Exatamente. E passa. Para nós, do mercado da publicidade, vamos sempre ter uma memória, um flashback disso. Sim. Mas hoje em dia não. A geração Z do digital esquece. Hoje em dia nem não. vão ter isso na memória. Hoje em dia não. Hoje em dia lembrar o último meme que pipocou em 2017. E não só. Hoje em dia tu vais ter que unir vários tipos de ações para você poder fazer uma campanha para vender. Por exemplo, antigamente tu tinhas que estar a repetir até aquilo estar na mente, depois você aí pronto, decidir se vais comprar ou não. Hoje em dia não. Hoje em dia é num clique, as ativações, ações momentânea, no momento, na hora. Exatamente. Rápido, olhou, gostou do produto, comprou. Mas olhou aonde? Nas plataformas digitais. Já não necessariamente precisas ir para a rua para ver tipo, que uma marca de cosmético lançou hoje um produto novo que está aí a bombardear as ruas da cidade de Luanda para você realmente ser impactado por aquilo. Mas com essa transformação toda, sentes que é uma mais-valia? É uma faca de dois gumes? O offline perdeu muito com isso. Ainda és muito tradicional? Exatamente. Curte mais da cena digital? Como é que é? Eu agora estou a me adaptar. Como eu disse, eu gosto de aprender. Estou a me adaptar. Eu hoje já consigo fazer alguns trabalhos. Porque também chegamos a uma fase na Zuela que nós começamos, tu sabes, tu começaste, mas depois... E eu comecei a entender mais o mundo do digital, exato. E trabalhei com pessoas como o Lucó, que casou. É igual de meu. Tu foste? Não fui. Ok, também não fui. Okay. Mas pronto, ele sabe porquê. Então, e comecei a pensar digital. E hoje em dia eu entendo muito bem. E eu sempre digo às pessoas o seguinte: nós estamos numa era em que o digital parece fácil. Parece que as pessoas quando dizem... E estamos numa área também de empreendedorismo, que as pessoas hoje em dia já abrem uma agência e querem fazer o digital, porque é rápido, é barato e essa coisa toda. Mas eu sempre alerto as pessoas que nós temos que olhar para o mercado e eu faço sempre uma análise ao mercado. Porque como é que o mercado está? Nós ainda temos empresas, né? Ainda temos empresas que ainda são muito tradicionalistas. O pessoal do marketing ainda pensa como há 10 anos. Por quê? Porque muitos deles têm medo de arriscar, de errar. E tu sabes que é errando que as pessoas crescem, aprendem. E feliz ou infelizmente, ainda temos diretores ou temos áreas de marketing que são muito. E as pessoas hoje em dia, elas olham, onde é que eu vou meter o meu dinheiro?
Eu sou, imagina que eu sou um diretor de marketing. Tu tens uma agência e hoje em dia todo mundo hoje abre agência, todo mundo quer fazer o digital, essa coisa toda. Mas eu tenho que saber onde é que eu vou meter meu dinheiro. E com isso eu sempre digo às pessoas, olha, sei que as empresas dentro do mercado são empresas em que funcionam de uma forma de ataque, é tipo uma guerra. As empresas hoje em dia querem só fazer a publicidade, queremos coisas, queremos vender, queremos fazer. Mas tem que parar para pensar que nós temos que começar exatamente a fazer estratégia. Eu aconselho sempre as pessoas. Porque tu não vais fazer uma campanha, tu não vais fazer uma atividade, um anúncio, sem saber para quem você vai vender. Infelizmente, todas as empresas não trabalham com dado. As empresas hoje em dia, não posso falar de uma forma genérica, mas daquelas que eu mais ou menos trabalhei, ou daquelas empresas que eu conheço, tu não consegues ver qual é o retorno sobre o investimento que eles fizeram. Isso não existe. Há empresas aqui que nem a sua contabilidade eles têm. Então, o que eu quero dizer com isso? Não temos dados. E hoje em dia, os dados é uma arma poderosa para a publicidade. As pessoas têm que... Porque, por exemplo, eu se quiser vender, eu tenho que saber mais ou menos quantas pessoas passam no Quero e qual é a sua faixa etária. Como é que eles pensam, qual é o comportamento, que tipo de pessoas eles lá estão. Para também poder fazer uma coisa direcionada para as pessoas. Certo. Porque a publicidade é feita para as pessoas. E nós muitas vezes esquecemos disso. Nós o que fizemos? Pegamos na coisa, não, isso é que vai bater, tá. Mas depois o que é que O acontece? impacto que aquilo gerou, resultado, número, venda. Exatamente. O público-alvo em si foi Exatamente. impactada. Exatamente. Essas pessoas, como é que receberam essa comunicação? Funcionou? Não funcionou? Isso é a pergunta que eu não quero calar, mas muitos ignoram. Pá, tá ali, pá. E no digital é a cena de tipo, ok, hoje em dia eu tenho contato com uma campanha publicitária, não necessariamente porque eu fui atrás, mas porque não tem sido diferente do tradicional, que você conseguia notar o impacto daquilo, para falar do offline, quando as campanhas eram bem direcionadas assim, você conseguia ver pessoas a pararem na rua para ver um outdoor. Claro, não conseguias também medir assim, mas no digital tem essa possibilidade, mas há uma faca aí que você se encontra. Hoje em dia as marcas quando comunicam, querem comunicar, não definiram essa cena do público-alvo na fase inicial da estratégia. Sim. E vão logo patrocinando aquela campanha e aí vai recebendo vários públicos. É isso. Mas quando tu faz uma campanha e vais vendo, medindo isso por números orgânicos, você consegue ter noção do teu público. Porque no relatório do digital você consegue ter o sexo, o gênero, a idade, a faixa etária, essa cena toda. Consegues mensurar isso. Mas quando você faz um investimento numa publicidade digital, já não consegues porque vem vários públicos. Aí já não sabes qual é o teu público. Exatamente. E essa cultura que as empresas, tanto os fazedores da publicidade, tanto os que usam a publicidade para promover as suas marcas e vender, tem que ter noção de que tu tens que ter por trás sempre uma estratégia. Porque senão, aliás, eu aconselho que as agências ou as empresas de publicidade ou as áreas de marketing ou coisa parecida assim devem ter uma pessoa que faz estratégia, deve ter uma pessoa que faz análise de mercado. Por quê? Porque hoje em dia sabe que há um boom, somos muitos a fazer, mas o que vai diferenciar é o detalhe. É a entrega, é o que você vai oferecer. Exatamente. O teu diferencial tem que ser esse, ok? Eu tenho métricas, eu consigo estudar o público-alvo, te trazer números fidedignos, tipo, te mostrem, provem por A mais B que realmente o público que você definiu, alcançaste por isso. As minhas ferramentas de coleta dessas informações são essas e funcionam. Hoje em dia, as pessoas já não usam esse modo que é tipo, vamos falar, que é o modo tradicional, que acham que já não funciona, mas eu ainda acredito que ainda funciona. Hoje em dia ainda funciona. Funciona e é aconselhado. Porque senão, o que é que vamos fazer? Vamos cair no tal empirismo que a gente muitas vezes fala, não é? De que em Angola, ou as pessoas, e eu conheço muita gente boa, e estou aqui com um deles, que já trabalha-se muito bem, já se faz boa coisa. Só que, somos rotulados ou ainda pensam que a gente ainda trabalha de uma forma empírica. Por quê?
Porque a ideia que se dá a muita coisa que se faz em Angola estamos a falar, por exemplo, da Misha, do sobrinho, que nós falamos que as empresas são constituídas porque o Xarama me conhece e se calhar eu posso fazer uma coisa, pá, é uma coisa que não, se calhar não tem nada a ver com aquilo que o cliente quer, mas só saber que o Xarama é meu sobrinho, eu pego naquilo e entrego na empresa do Xarama, o Xarama faz. Por quê? Porque as pessoas querem, né? Vai girar aqui, Vai entre girando, família, pá, meu exato, sobrinho. exato. Na empresa vai sair essa fatura assim, depois o meu sobrinho vai fazer aquela Exato, parte e tal, exato. e está tudo entre família, Exato. família, família. E é a tal relação que as empresas hoje em dia criam com as agências, que as agências, como hoje todo mundo faz igual, todo mundo faz os serviços, deixaram de valorizar a ideia, né? Deixaram de valorizar. Hoje em dia Hoje é muito business. é muito business. Hoje em dia as Aquilo pessoas... é, olha, agora sou o diretor de marketing. Consegues isso? Você está a ver da noite pro dia, está a nascer uma agência nova. Não sei o que é branding, não sei o que. Pá, esse banco vai agora trabalhar com essa agência. Ah, mas não conhecíamos. Também não conhecia, mas apareceu o perfil e eu gostei. Tá, mete lá. Exato. Então é mais ou menos isso que acontece. Devemos O conselho sentar. que temos de deixar aqui é, olha, entregam os dotados da matéria, quem conhece, quem faz bem, quem realmente você já ouviu falar, porque hoje em dia é fácil você buscar referências de tipo, ok, a empresa X no mercado está como, realmente apresenta quais são os profissionais que estão lá. Isso tudo influencia muito. Eu agora queria aqui saltar, né? Acho que o pessoal está bem esclarecido quanto a essa cena do mercado. Sim, o mercado está A assim. comunidade. Estamos aqui quase no nosso limite. Ainda temos aí uns 10 Mas estás a minutos. falar da comunidade dos criativos. Olha, eu posso dizer assim que eu olho a comunidade dos criativos por duas coisas. Há um flamar de ego. Quando eu digo ego, está muito associado ao marketing pessoal. Hoje em dia as pessoas, o criativo antigamente era vaidoso pelo aquilo que ele fazia, ou pelo trabalho, por exemplo, nós sabemos que nós todos, mesmo eu também passei por isso, era o ego, por exemplo, eu fazia uma coisa e alguém vinha me dizer que não, isso não tá bom, você quer dizer que eu dizia, não, pô, isso mambo, eu pensei e tal. Bom mambo. Eu ia, bom mambo, você vai boicotar meu mambo? Não, tchê, tem que sair. E é um traço que existe na comunidade dos criativos. Há bons criativos. O angolano é um povo super criativo, mas há uma coisa, essa particularidade. Hoje em dia as pessoas optam muito pelo marketing pessoal. É mais show-off do que aquilo que se faz. Por exemplo, vou meter em prato limpo. Tu vais me perguntar, mas o Cota também está aqui a falar, o que tal o Cota contribuiu, o que o Cota já fez para nós, mais ou menos... Exato, E eu uma vez até estava a referir com alguém, por exemplo, nós na Zuela, com apoio de muita gente, como a Carol, a Cláudia, nós tivemos um cliente que nós fizemos uma campanha, mais ou menos, que fomos buscar a Tia Bolinha. Tem uma campanha na altura que que me deu muito gosto de fazer. Por quê? Porque aquele é um retrato de uma sociedade em que nós sabemos que temos sempre uma vizinha fofoqueira, que quando você vai fazer uma coisa, ela sai, vai te acompanhar para ver. E é uma coisa engraçada, e a publicidade também é isso. A publicidade também é isso. E é um trabalho que me deu mesmo gosto de fazer. São essas coisinhas. Tive também num projeto que é um selo que nós fizemos aí, que entrou muita gente lá. Não fui eu sozinho que fiz, mas teve muita gente lá. E que conseguimos, num selo, conseguimos retratar a história toda de uma empresa num selo. E contamos a história dessa empresa através disso. Também foi uma coisa que me deu muito gosto. Eu acredito que se a gente parar, ou os criativos pararem de pensar que... Também, porque também é um traço do angolano, né? Faz tudo, né?
eu sou criativo, sou o arte finalista, Sou sou o designer, sou copy, diretor de sou não arte, sei o sou quê. copy, yeah. Então, Vários skills, o exatamente. ego sempre vai estar Há lá. um inflamado de ego nesse, Comunidade na toda dos comunidade. E criativos. depois tem uma coisa, é aquilo que eu disse. Tudo bem que há os old school, há os New schools, new no- schools e por aí fora, mas nós temos que parar e pensar que nós temos que nos unirmos, temos esse tipo de conversa, essa iniciativa, e já agora agradeço, né? Por esse tipo de iniciativa. São essas coisinhas que fazem falta. Uhum. Para a gente ter essa troca, essas Yeah. conversas, é isso que eu falo. Vamos parar de ter egos. Eu acho que já somos muito. Agora há muita gente criativa, muita gente agora. Essa indústria antigamente era só para os estrangeiros. Yeah. E hoje, Tem muitos angolanos muitos angolanos a trabalharem. fazer. A comunidade cresceu muito. Cresceu muito. Então, Quais são as tuas referências? é, Podes falar dos 3 países, porque eu sei que tiveste interações com Brasil, Portugal e exatamente. Angola. Quais são as tuas referências? Pode citar aí umas 5, mas não se sintam mal, porque estamos com time aqui a contar, não podes todos, né? Diz aí o teu top 5 das tuas referências. Olha, A nível do tenho mercado eu tenho criativo. como referência, assim, o Cota Rui Pombo, porque eu acho que o Rui Pombo é uma mistura de angolaridade, de uma pessoa que trabalhou fora e fez várias marcas. Tem o Cristiano, o Cristiano, tem o Cota John, Yeah. tenho também o Arthur também. Eu sigo muito as cenas do Arthur. E são isso. O Aldair Pérez também foi um. Falou old school, né? Mas vocês não viram, não são ninguém. Não foram. Não, mas eu estipulei aqui um número e. Gosto também do Cláudio Chocolate. Também. grande fera. Por acaso, já tentamos várias vezes trabalhar junto, mas não Nós queremos fazer uma edição especial antes do ano acabar. Eu vou querer te ter de volta, porque vai ser tipo uma mesa assim, com 6, 7 convidados. 5, 6 convidados. Provavelmente vai estar o Lobato e eu. E vamos falar tipo da criatividade e tal, cultura e tal. Eu queria muito ter falado aqui sobre a cultura e outras coisas, mas vamos encontrar um outro momento, porque o tempo, infelizmente, já não nos deixa aqui com muita brecha. Últimas considerações. Genérica. Yeah. Sim, eu só penso que olha-se mais para o quadro, valoriza-se mais o angolano, porque as empresas ou a indústria da publicidade ela é ocupada 70% pelo povo angolano ou pelos angolanos. Já têm feito um bom trabalho e vamos tirar essa mística de que nós não somos uns coitadinhos e que só é bom o que é de fora. É nacional, é bom e todo mundo gosta. Yeah. Então é isso que eu digo. Olham mais com olho de ver do que com olhos de ouvidos de mercador e achar que ainda estamos aqui para fazer vassalagem. Eu acho que a vassalagem é uma palavra que tem que acabar e tem que olhar para o angolano com profissionalismo e acreditar. É capaz. É capaz de acreditar. Entregar no mesmo nível que se calhar uma outra pessoa de fora o faria. Sim. E vê, hoje em dia profissionais capazes que conseguem te entregar na mesma qualidade, no mesmo time e alcançar os mesmos resultados e se calhar melhor. Porque uma coisa é ir buscar alguém de fora e essa pessoa vir fazer no mercado. Nada contra os estrangeiros, Claro nada que contra não, coisas, porque eu já trabalhei com mais. Acho que os angolanos já tiveram o seu período de provar que realmente fazem e hoje em dia consegues ver isso nesse período, nesse intervalo. Há 5 anos atrás, de lá para cá, Sim. Então vamos apostar na produção nacional, criativos nacionais, Sim. copywriters e tal. Perdemos que Deus o tenha. Eu trabalhei com eles em vários projetos, nunca desenvolvemos uma campanha só eu e ele. Eu gostaria muito de ter uma campanha feita entre mim e ele num portfólio, mas infelizmente só Deus é que sabe qual é o nosso último dia. Que Deus o tenha.
Mocota, não quero me alongar mais. Muito obrigado por teres aceito o meu convite. Eu, quando liguei para o eu falei, será que o Cota vai aceitar assim de repente? Liguei mesmo essa semana. Disse, não, Cota, vamos gravar já no sábado. Sábado? E a Cota, vamos. A Cota aceitou. Porque eu também, eu, às vezes, eu aproveito o meu tempo livre para poder sentar aqui e gravar. Às vezes gravo 3 seguidos e fica ali, só vamos ir lançando. Sim. Mas obrigado. Vou querer ter de volta para uma outra conversa, que vai ser já com outros convidados. Queremos fazer um painel assim, um painel de pessoas assim, old school. Vai ter algum outro da nova geração, mas é para falarmos uma conversa aberta. Publicidade, cultura e etc. Yeah. E vai ser interessante. Yeah. Obrigado. Caramba, estamos aqui para ajudar, yeah? Subscreva, põe like nesse mambo, partilha. Estamos juntos.